Olá, galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos gravar o 26º dia de O Desafio de Amar. O amor é responsável. Quando julgas, te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro. Pois tu que julgas, pratica o mesmo. Romanos 2:1. Hoje, antes de entrar aqui no tema, hoje um rapaz me chamou no Instagram e ele falou assim que ele não aguenta mais ser humilhado pela esposa dele. E essa vai pra você que se sente humilhado. E aí eu quis entender, né? Ele falou que a mulher dele, ele não aguenta mais ser tão humilhado pela esposa. E eu falei pra ele, por que você se sente humilhado? E aí ele falou assim, eu me sinto humilhado porque ela fala umas coisas que, por exemplo, que não tem nada a ver. Ela fala, ela fica brava porque eu não quero fazer algo por ela do jeito que ela quer e ela começa a me humilhar. Aí ele pegou e falou assim, eu não consegui ser forte e eu, paguei na mesma moeda. E aí eu falei assim, mas o que ela fala te define? Você se sente, por exemplo, um lixo. Ela fala que você é um lixo. Você se sente um lixo? E aí ele falou, não, eu não me sinto um lixo e o que ela fala não me define. Será? Será? Aí eu falei pra ele assim, bom, ser forte é você entender que a boca fala do que o coração está cheio. Por exemplo, eu tava com uma blusa regatinha, veio uma moça que tava com o nome missionária alguma coisa, que eu não lembro o nome porque eu excluí o comentário dela, que ela falou assim, você é uma ridícula, você tem que se converter. Olha essa sua unha pintada, olha essa sua boca não sei o que lá, olha isso não sei o que lá, olha isso não sei o que lá. Eu falei assim, Jesus, essa missionária, ela tá usando o nome como missionária, mas ela não representa o Jesus que eu conheço, não. Sabe por quê? Quando você se prontifica a falar do outro, tem mais a ver com o que está dentro do teu coração e não me define. O que me define é quem Deus diz que eu sou. Entende? As pessoas, aí eu voltando pro rapaz, ele falou assim, né, que ela não me define. Eu falei, será? E por que você ficou tão incomodado a ponto de perder o equilíbrio e pagar na mesma moeda? E é essa pergunta que eu faço pra você. Por que você perdeu o equilíbrio? Por que você se sente humilhado e um lixo, sendo que não tem nada a ver aquela pessoa tá falando como ela se sente? Ela se sente um lixo e por ela se sentir um lixo, ela quer que todas se sintam um lixo. Entendeu? Então não tem a ver com você. Quando as pessoas querem te humilhar, não tem a ver com quem você é, tem a ver com o que elas são, o que está dentro delas. Sabe por quê? A gente não enxerga no outro aquilo que nós não temos dentro de nós. Exemplo, ninguém pode dar algo que nunca recebeu. Exemplo, amor. Ninguém pode amar o outro, você não pode exigir do seu cônjuge amor se ele não aprendeu a amar. Jéssica, aprendeu como? Com quem? Com os pais, com os avós? Com todos os antecedentes dele. Entende? Se ninguém nunca ensinou, vamos supor, alguma coisa, como que você vai cobrar que o outro saiba fazer isso? Então não cobre e não julgue as pessoas, porque você não tem poder para isso, entende? Ao invés de você criticar a vestimenta de uma pessoa, o comportamento de uma pessoa, ora pedindo para o Senhor te ensinar a enxergar como Ele enxerga, que não é o exterior e sim o coração. Davi, ele nem se assentava com os pais para comer, né? Nós temos isso quando o profeta foi lá, tá escrito na Bíblia que o profeta foi lá e o pai dele nem lembrava dele, ó. Será que porque Davi era ruim, tinha um coração ruim? Não, porque Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Então não era porque Davi era problemático, porque Davi isso, porque Davi tinha... Não. Tinha a ver com o pai dele, que não valorizava o filho e não entendia e não sabia enxergar como Deus o enxergava. Então, muito antes de você abrir a sua boquinha, a sua língua feroz, preste atenção. E ao invés de olhar o cisco que tá no olho do outro, enxerga a trave que tá no seu e fala, Senhor,
Me ensina a amar e ter um olhar misericordioso. Por que que a Jéssica tem se comportado dessa forma, Deus? Como eu posso ajudá-la? Não vim me criticar, porque a tua crítica não muda ninguém. Não muda o seu cônjuge, não muda o meu comportamento na internet, não muda nada e nem ninguém. Agora, o teu amor, amigo, esse lança fora todo medo. Existe o amor, esperança e a fé, e o maior de todos é o amor. Então, ame as pessoas. Isso é um mandamento, tá bom? Bora! Hoje vai ser difícil, mas enquanto você busca a força e a sabedoria de Deus, será capaz de passar por isso. Hoje pode ser um marco em seu casamento, se assim você permitir. Então decida focar no que Deus está dizendo e proponha-se seguir a sua direção. Hoje vamos falar sobre responsabilidade pessoal. Uau, isso é difícil, hein, gente? Autorresponsabilidade. É algo que sempre concordamos que os outros devem ter, mas relutamos quando se trata da nossa própria responsabilidade. Nas últimas décadas, tem ocorrido um declínio no que diz respeito à responsabilidade pessoal. Cada vez mais parecem menos conscientes dos seus próprios erros. Vemos isso acontecer na política, nos negócios e nas manchetes das celebridades. Porém, esse não é um problema específico de ricos e famosos. Para ter como exemplo alguém que sempre tem uma desculpa para cada ato, tudo o que temos de fazer é olhar no espelho. Somos tão prontos a justificar os nossos motivos, tão rápidos para desviar a crítica, tão prontos para encontrar uma falha, especialmente em nosso cônjuge, que é geralmente mais fácil de culpar. Eu não tinha lido isso e tudo que eu falei no início sobre você ver no outro, eu não tinha lido. Não sabia de nada que estava escrito aqui, eu tô lendo agora. Foi Deus. Temos a tendência de acreditar que a nossa visão é a correta, ou pelo menos muito mais correta que a do nosso cônjuge. E não acreditamos que qualquer pessoa debaixo das mesmas circunstâncias agiria de uma forma muito diferente de nós. Até onde sabemos, estamos fazendo o nosso melhor. Nosso cônjuge deve ficar grato por sermos tão bons com ele. Entretanto, o amor não culpa o outro tão facilmente ou justifica motivos próprios. O amor nem de longe se preocupa com seus próprios interesses, da mesma maneira que se preocupa com as necessidades dos outros. Quando o amor se responsabiliza por suas ações, não é para provar o quão nobre você tem sido, mas sim para admitir que você ainda tem um longo caminho a percorrer. O amor não dá desculpas. O amor continua trabalhando para fazer a diferença em você e em seu casamento. É por essa razão que da próxima vez que você estiver discutindo com o seu cônjuge, em lugar de preparar a sua retaliação, pare e veja se existe algo digno de ser ouvido na fala do seu cônjuge. O que pode acontecer em seu relacionamento se, em lugar de transferir a culpa, você primeiro admitir os seus próprios erros? Como dizem as escrituras, a repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que em açoites no tolo. Provérbios 17:10. O amor é responsável e disposto a admitir e corrigir os seus erros e falhas logo no início. Você está sendo responsável por esta pessoa que você escolheu para ser o amor da sua vida? Você está disposto a certificar se as necessidades do seu cônjuge estão sendo supridas? Ou você só se preocupa se o seu cônjuge está suprindo as suas? O amor nos chama a sermos responsáveis por nosso companheiro no casamento, amá-lo, honrá-lo e cuidar dele. Você se responsabiliza pelos seus próprios erros? Ou você disse ou fez algo de errado para o seu cônjuge ou para Deus? O amor deseja ter um relacionamento correto com o seu cônjuge e com Deus. Uma vez que isso esteja acertado, é hora de acertar outras áreas. Um coração realmente arrependido leva um tempo para crescer em você. O orgulho é muito mais resistente à responsabilidade, mas a humildade e a honestidade diante de Deus e do seu cônjuge são cruciais para um relacionamento saudável. Isso não significa que você está sempre errado e o seu cônjuge está sempre certo. Não é uma questão de se tornar um capacho, mas se existe algo que não está certo entre você e Deus, ou você e o seu cônjuge, então essa deve ser a sua prioridade. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos. E a verdade, ela não está em nós. 1 João 1,8.
Contudo, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Confesse primeiro os seus pecados. Depois você estará em um solo melhor para resolver as coisas com o seu cônjuge. Para caminhar com Deus e alcançar o seu favor, você precisa estar limpo diante dele. Isso não quer dizer que você não pode falhar, mas que você pode confessar a sua falha a Deus e pedir perdão. Seu cônjuge pode dizer que você errou ou feriu de alguma forma e nunca corrigiu o seu erro? Um dos papéis de quem tem responsabilidade é admitir quando falha e pede perdão. É hora de se humilhar, de corrigir as suas ofensas e de reparar o prejuízo causado. Isso é um ato de amor. Deus não quer que haja questões não resolvidas entre vocês. O problema é, para fazer isso, sinceramente você deve engolir seu orgulho e buscar perdão independente de como seu cônjuge responde a isso. Ele deve lhe perdoar, mas a sua responsabilidade não depende da decisão dele. Admitir os seus erros é a sua responsabilidade. Se o seu cônjuge errou com você, deixe que ele trate disso uma outra hora. Peça para Deus lhe mostrar onde você falhou em ter responsabilidade, então se acerte com ele. Uma vez que você tenha feito isso, você precisa se acertar com seu cônjuge. Essa pode ser a coisa mais difícil que você já tenha feito, mas é crucial para dar o próximo passo em seu casamento e com Deus. Se você for sincero, você será surpreendido pela graça e pela força que Deus lhe dá como resultado dessa decisão. Você honrar uma pessoa também é entender que, independentemente de como ela tem se comportado, ela está tentando dar o melhor que ela tem para oferecer. Jéssica, mas ele só xinga. É o melhor que ele tem para oferecer. Mas ele é bruto, mas ele é isso, mas ele é aquilo. A minha esposa é isso, minha esposa é folgada, mas é o melhor que ela tem para oferecer. Jéssica, mas isso é ser melhor? Para ela, sim. Para essa pessoa é o melhor. O que você tem que entender é que uma ação que ela faz tem por trás toda uma história. Então, tudo é justificável para Deus? Sim. Um aborto é justificável para Deus? Tem consequências? Óbvio. Mas é justificável e tem perdão. Tudo tem perdão para Deus. Ah, eu acabei de assassinar uma pessoa? Tem perdão. Tem consequência, Jéssica? Tem. Mas tem perdão? Tem. Entende? Desafio de hoje. Separe um tempo para orar pelas áreas onde você tem errado. Se você não consegue reconhecer, peça para o Espírito te mostrar. Peça o perdão de Deus, então humilhe-se a ponto de admiti-los ao seu cônjuge. Faça isso sinceramente e verdadeiramente. Peça perdão ao seu cônjuge também, não importa como ele irá responder. Certifique-se de que, assumindo a sua responsabilidade em amor, mesmo se ele responder com uma crítica, aceite-a como um conselho. Anote quando o desafio estiver completo. O que o seu cônjuge precisa ver para acreditar que sua confissão foi muito mais do que palavras? Gálatas 6,4. Mas prove cada um a sua própria obra. E então terá motivo de glória somente em si mesmo. Oremos. Pai, muito obrigada, porque eu sei que hoje o Senhor nos dará uma visão diferente a respeito das pessoas, a respeito do nosso cônjuge, a respeito de todo mundo que nos cerca. Que hoje nós possamos ganhar novas lentes, Pai. Lentes parecidas com a de Jesus. Se for possível, igual, Deus. Para que nós possamos entender que as pessoas não são o exterior delas. Aquilo somente representa, às vezes, quanta dor existe dentro de uma pessoa, quanta confusão existe dentro de uma pessoa, ou quão perdida ela está. Que nós não venhamos abrir a boca aqui na internet se achando santo. Assim como o filho mais velho, lá da parábola do filho pródigo, que ele não conseguiu se alegrar pelo seu irmão estar voltando a ter vida em Cristo Jesus. E o pai abraçando da forma que ele estava lá comendo comida dos porcos. Desejou, comer comida dos porcos. Mas o Senhor veio e falou, não, eu tenho um melhor.
Hoje eu troco as suas vestes, preparo uma festa que o meu filho voltou. Ah, Paizinho, se todo mundo conseguir ter essa visão de Ti, Pai, que não importam as circunstâncias, os nossos erros, nada importa. O Senhor permanece fiel, nos amando, independente do quão sujo nós estamos. Muito obrigada, Jesus, eu te amo. Amém. Beijo, até amanhã.